Saiu eu de férias, e ao sair de férias, um menor dá um tiro na cabeça de um rapaz por trás, você há de lembrar, por causa de um celular. Volto eu de férias, um tal menor toca fogo numa moça, numa dentista, correto? Viva. Ela tinha o braço amarrado atrás e ele toca fogo. Eu vou já falar desse assunto. Eu chego de férias, e aí eu não tive férias. Eu passei as férias, depois do casamento da minha filha, eu passei as férias trabalhando para o Percival. Mas isso vocês vão ver daqui a pouco. O que aconteceu? Uma dentista, né? Uma dentista, os caras entram lá, assaltam a dentista, vão buscar o dinheiro no caixa eletrônico, não tem dinheiro, e um menor de idade, 17 anos de idade, vai e queima a dentista Cíntia Motinho. Correto? Queima com a maior frieza. Diz para a polícia: não, eu estava sob efeito de cocaína. Agora vamos a ponto por ponto, porque eu olhei e eu fico abismado, né? Como é que não tem um repórter nesse país que faça a pergunta mais banal que tem para o delegado que investigava o caso daquela região? Qual é a questão? Eles já sabiam que esse crime já tinha acontecido em consultórios dentários outras vezes antes. A mesma característica, correto? Com os mesmos caras. Tanto é que prenderam rapidinho. O que aconteceu? Não deram atenção ao crime. Porque se tivesse ido antes, no momento em que praticaram os outros crimes, buscar fitas de segurança, teriam identificado os mesmos criminosos e prendido. Agora chego eu e vejo, né, a polícia mostrar os criminosos como se fosse um acerto absoluto. Resolvemos caso rapidinho, resolvemos na mesma hora. Negativo. Comigo não. Não resolveram, porque os crimes já estavam acontecendo. Se eles tivessem investigado antes, a dentista não estava morta. Ela só está morta porque ninguém teve a preocupação de pegar as câmeras de segurança dos outros consultórios assaltados. E aí ficou como uma... roubou só 10, roubou só 20, roubou 100. Resumo, uma das vítimas diz agora, dos assaltos anteriores, que já tinham nela ameaçado tocar fogo. Então, deixa eu explicar uma coisa. Não tem mérito nenhum na prisão. Ao contrário, trabalharam depois da hora. Agora prenderam o último bandido. Bota no ar. Estas imagens foram gravadas pouco depois da prisão. Tiago de Jesus Pereira, de 24 anos, nega a participação, mas confessa que conhece os 3 homens presos no fim de semana. Isso ele lá de vista lá, só, mas tem um tipo de vento assim. Tiago estava na casa de parentes em Itapevi, na Grande São Paulo, quando foi preso por volta de 2 da madrugada de hoje. Na delegacia, ele novamente negou o envolvimento. Mas ia fazer uma maldade dessa aí, cara. Eu não tenho nada a ver com nada, não sou eu, não tenho nada a ver. Em primeiro momento ele disse se chamar Rafael. Depois ele acabou confessando que era Tiago e estava envolvido aí no suposto crime. Para a polícia o caso está resolvido. Os 4 homens que tiveram participação no crime, entre eles um menor, já foram localizados. De acordo com as investigações, o adolescente ateou fogo na vítima. Os outros integrantes da quadrilha foram presos no fim de semana. Veja na reportagem de Cleisla Garcia. Pistas deixadas pelos assaltantes e um trabalho minucioso do Serviço de Inteligência levaram os policiais a essa comunidade em Diadema, na Grande São Paulo.
Em locais diferentes, foram presos 3 acusados da morte da dentista Cíntia Moutinho. Um deles, um menor de 17 anos. Um outro menor também foi preso acusado de esconder os suspeitos. Nós demos a resposta que a sociedade queria e que a mídia, obviamente, cobrava. Na hora de deixar a delegacia para o exame de corpo de delito, muita confusão, revolta. Não deu absolutamente resposta nenhuma. Porque eu penso o seguinte, se eu sou o chefe de polícia, eu chamo os responsáveis da delegacia que, porventura, estavam esses policiais investigando os casos anteriores e perguntaria o seguinte, você tem as fitas das outras invasões? Por que vocês não identificaram os criminosos? Eu duvido que tenham as fitas. Meu raciocínio está errado ou foram enxugar gelo, PC? Está corretíssimo, porque o caso da dentista Cíntia, o Marcelo, foi mais um. E eu vou dar aqui um dado que é meio secreto na polícia. Tem uma série de assaltos em que só mulheres dentistas são vítimas de roubo, Marcelo, assalto à mão armada e, ninguém quer falar disso, mas eu vou falar agora, estupro. Tem várias dentistas vítimas de bandidos, tem uma obsessão por aquela mulher de branco no consultório, estupros. Por isso, secretamente, a polícia está fazendo um levantamento para apurar exatamente o que eu acabo de dizer. E eu quero dizer o seguinte, o que o Percival falou, eu já conversei com uma dentista há alguns anos. Eu fazia uma reportagem na época para o Fantástico. E resumo, o que aconteceu? As dentistas estavam sendo estupradas. O crime continua. Aí me dizer que deu uma resposta que a sociedade queria e que a imprensa cobrava? Não, pelo menos para mim não. Porque se tivesse investigado antes, não teria acontecido isso aqui, ó. Põe na tela. O repórter Afonso Mônaco, meu amigo querido, e um dos repórteres mais competentes desse país, entrou no local, entrou no consultório e as peças estavam lá. Estão lá, e lá, sem que ninguém removesse nada. Como se aquelas peças fossem, e elas são, o reflexo de um Estado, que é São Paulo, entregue às mãos dos criminosos. Segundo, de um Estado, aí eu falo de Brasil, que não pega os tais menores de idade e os pune rigorosamente. Eu digo mais. Que Deus me perdoe o que eu vou dizer aqui. Mas quem toca fogo em alguém assim, se tivesse pena de morte, deveria também morrer assim. Você vai entrar comigo e com Afonso Mônaco no local onde a dentista foi queimada viva, porque ela só tinha R$30. Põe no ar. Essas são as primeiras imagens do cenário do crime. Um sofá parcialmente queimado, um sinal de fogo na parede e cinzas espalhadas pelo chão. Até a última quinta-feira, aqui funcionava a sala de espera do consultório da dentista Cíntia Magali Moutinho de Souza, de 46 anos. E foi aqui que ela viveu o terror de ser queimada viva por criminosos durante um assalto. A dentista morava com os pais e uma irmã nesta casa de esquina. Há mais de 10 anos ela resolveu montar o consultório dela nos fundos da residência. Na verdade, de frente para esta outra rua, ali onde o crime aconteceu. Todos os dias, Cíntia costumava buscar a irmã mais nova na escola por volta das 11 da manhã. Mas na quinta-feira, precisou atender uma paciente. Os pais foram buscar a filha na escola. E foi nessa hora que os criminosos agiram. Os assaltantes chegaram e tocaram a campainha aqui. Como não tinha uma secretária, a própria doutora Cíntia veio até a porta.
Um deles disse que estava com um problema no dente. Ela então abriu o portão e eles entraram. Logo em seguida, bem aqui, eles renderam a dentista e a cliente que estava sendo atendida. A paciente teve os olhos vendados e foi mantida refém no consultório. Cíntia ficou com 3 criminosos na sala de espera e foi obrigada a entregar o cartão bancário e a senha. Um dos assaltantes deixou a clínica de carro para sacar dinheiro usando o cartão de Cíntia. Ele aparece nessas imagens chegando à loja de conveniência de um posto de gasolina. Ele só conseguiu retirar R$30. O grupo se irritou e durante as ameaças para conseguir mais dinheiro, os assaltantes jogaram álcool em Cíntia e atearam fogo. Essa vizinha mora em frente ao consultório. Conta que ouviu os gritos da dentista e quando entrou na sala, viu Cíntia em chamas. Eu vi, sim. Eu vi. Gostaria de não ter visto, viu? Gostaria de não ter visto, mas eu vi. Pegando fogo mesmo. Eles não tiveram dó. Ela lembra que a paciente que estava com Cíntia tentava desesperadamente apagar o fogo. Não me conformo. Foi um absurdo. Nossa, me fez muito mal isso daí. E além disso, ela era uma pessoa de índole fantástico. Boazinha, calma. Quando os pais de Cíntia voltaram para casa, encontraram a filha morta. Eu entrei no consultório e ela estava já estendida, queimada. Já estava sem vida. Eles tocaram fogo. Eu sei que tocaram fogo em cima dela, que ela está toda queimada, toda inchada. Eu não vi minha filha. Levaram, mas eu não vi. Cíntia nasceu em Belém do Pará e veio para São Paulo com a família quando tinha 2 anos. Tornou-se uma dentista dedicada, apaixonada pela profissão. Essas fotos mostram Cíntia no dia da formatura. Ela está feliz. Aqui, Cíntia aparece ao lado de amigos e em aulas da Faculdade de Odontologia. Eu conheço ela, eu estudei com ela desde a 5ª série, gente. Não é minha dentista, é uma amiga que eu perdi. Foi uma amiga que nós perdemos. A paciente que estava no consultório na hora do crime não teve o nome divulgado. Ele está em estado de choque. O pai de Cíntia mostrou o consultório onde a filha trabalhava. A sala de espera está toda revirada. No meio do que agora é lixo, o pai identifica o pedaço de um rádio, usado pela dentista para se comunicar com a família do outro lado da casa. Se ela sentisse assim, alguma coisa, né? Ela me comunicava, eu estava em casa, mas nesse momento eu não estava em casa. Este é o consultório. Tudo parece estar como ela deixou. Os equipamentos, seringas, próteses e até uma bolsa. O lugar é pequeno. Foi aqui que a paciente ficou sob a mira dos assaltantes. De olhos vendados e amarrada, ela ouviu os gritos, enquanto a dentista era ameaçada e torturada na sala ao lado. Durante a visita, o pai de Cíntia não quis gravar entrevista, mas ao ver o consultório da filha, diz que não tem sentimento de revolta. Olha, eu não estou satisfeito, mas revolta não adianta. Se eu vou me revoltar, não traz ela de volta. Agora, o que eu peço é que haja justiça. O consultório era o xodó de Cíntia. Segundo os amigos, quando o paciente era muito pobre, Cíntia atendia sem cobrar nada. Ela ajudava todo mundo, era uma pessoa que ajudava todo mundo ali no bairro. Ela era uma pessoa super benquista ali na região. Todo mundo gostava dela, a família, o pai, a mãe. São pessoas de bem, são trabalhadores. Esse aqui era o sonho dela que nós abraçamos e levamos até onde foi possível levar. Agora esse sonho pertence a ela. Vamos desfazer tudo isso. Não quero lugar, não quero nada. Ainda na quinta-feira, a polícia identificou o rapaz que fez o saque com o cartão de Cíntia, Jonatas Cassiano Araújo, de 21 anos. Quase 24 horas depois do crime, a polícia encontrou este carro que foi usado durante o assalto. Ele estava abandonado em Diadema, município vizinho aqui de São Bernardo.
O carro está em nome da mãe de Jonathan. Os peritos fizeram uma vistoria tentando encontrar impressões digitais dos outros comparsas. A polícia acredita que Jonatas usava o carro da mãe para praticar os crimes. Jonatas vive com a mãe nesse condomínio, também em São Bernardo do Campo. Segundo os vizinhos, ele era um rapaz normal, que não se envolvia em confusão. Para mim foi um choque, filha. Foi um choque muito grande, né? Mas, segundo a polícia, Jonatas fazia parte de uma quadrilha que se especializou em assaltar consultórios dentários na região. Para cometer os crimes, eles chegavam a se passar por pacientes. Uma ficha médica preenchida por Jonatas ajudou na investigação. Os policiais acreditam que há 2 semanas, esta mesma quadrilha atacou uma outra dentista que tem consultório neste prédio que fica em São Paulo, mas bem perto de São Bernardo do Campo. Ela também foi ameaçada de ser queimada. Entregou tudo o que tinha, inclusive o carro, que foi encontrado na última quinta-feira no prédio onde Jonatas mora com a mãe. A dentista foi até a delegacia e reconheceu o carro roubado. Foi ela também quem ajudou a fazer o retrato falado dos suspeitos. A dentista não quis gravar a entrevista. Eu te agradeço, mas eu não vou falar com ninguém. Mesmo sem mostrar o rosto? Não, mesmo sem mostrar. Obrigado. Na madrugada de sábado, 3 suspeitos de participar da morte de Cíntia foram presos. Jonatas Cassiano de Araújo, flagrado na loja de conveniência e que pintou os cabelos. Vitor Miguel dos Santos da Silva, de 24 anos, e um menor, de 17 anos, também de cabelo tingido. Durante o interrogatório, o menor assumiu que ateou fogo na dentista. Ele revelou que jogou o álcool na dentista, que já estava amarrada, com as mãos para trás, e ele com o isqueiro, ele ficava... O Jonathan ligou dizendo que na conta só havia R$30. E aí ele disse que isqueirou a moça. E de repente o avental começou a pegar fogo e ela incendiou. No enterro de Cíntia, amigos e parentes estavam revoltados. Ninguém é rico, sabe? A gente só trabalha para sustentar, para ter uma vida digna, para pagar as contas. Até quando vai isso? Até quando? Até quando? Até quando a população vai tolerar isso daí? A família pretende se mudar do bairro, quer deixar para trás o cenário de horror. Eu não pretendo ficar mais aqui, que cada pedacinho disso aí é ela. Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro aspecto, que eu também não consegui ver em lugar nenhum, é o assassino, ou um dois, porque todos são assassinos, usava um carro Audi, que é um carro caríssimo. Portanto, ele é de classe média. Ele era criminoso ou é criminoso porque quer. Porque nada faltava a ele. A um ponto da mãe, ter um carro Audi e ele, que é uma besta, né, porque querer escolher o caminho do crime, né, usar o carro da mãe para o crime. Essa é uma questão. A segunda questão, e do meu ponto, uma questão decisiva, não adianta o governo de São Paulo, agora, na hora que está todo mundo emocionado pela sequência de crimes de menor, dizer nós precisamos mudar a lei. E aí tem um monte de ideia. Todo mundo tem um monte de ideia. Pois eu quero dizer o seguinte, o que precisa ser feito é botar na cadeia, não só pela idade, mas fundamentalmente pela característica do crime que pratica. Se a gente estabelecer que tem que ir para a cadeia aos 15 anos de idade e com isso diminuir a idade penal, transformá-la para 15 anos, tem que ter uma balança. Qual é? A grandeza do crime, o tamanho. Um sujeito de 17 anos que toca fogo, primeiro que eu não acredito nessa história. Já vou dizer de cara. Acho que ele assumiu porque é o menor, correto?
O menor não dá nada para ele. E ao não dar nada para ele, ele assume no lugar dos outros e tá tudo certo. Ele daqui a 3 anos volta para as ruas. Volta para as ruas para fazer o quê? A mesmíssima coisa. Então vou dizer uma coisa. Eu acho que nós temos que ter. Primeiro, acabar com essa história de menor. Segundo, termos pena de morte com rigor e a punição. Eu vou contar uma história, que Deus me perdoe. Mas se um cara toca fogo, né, em alguém da minha família vivo, eu teria coragem de tocar fogo nele também. Eu duvido que qualquer um não pense assim. Mas não. Só declarações, eu vi declarações de ministros, de governadores, apenas porque no ano que vem é eleição. Está todo mundo agora defendendo idade menor, defendendo rigor, para ficar bonito na eleição. E normalmente as declarações são dadas pelos interiores do país, porque está todo mundo indo buscar voto no interior para o ano que vem. E ninguém faz nada de concreto. Eu vou ao vivo com o repórter Douglas Dias, que está no Departamento de Homicídios com novas informações. Boa noite, Douglas. Boa noite, Marcelo. Olha, a cada capítulo dessa história, nós, cidadãos da imprensa, ficamos cada vez mais aterrorizados e assustados com essa situação. A polícia divulgou durante a tarde alguns detalhes sobre a forma de agir da quadrilha. Esse quarto integrante que foi preso, o Thiago, era ele que, segundo a polícia, entrava no consultório, se passava por paciente e preparava a situação, observava a situação para a entrada dos outros dois. Como você mesmo disse, a polícia relata de outros casos aqui em São Paulo e também na Zona Sul, região metropolitana, sempre falando, as testemunhas falando, vítimas falando de uma extrema crueldade dessas pessoas. No caso da Cíntia, da dentista, ela foi queimada, mas em outros casos eles também ameaçaram de matar, ameaçaram de colocar fogo, amordaçavam as pessoas, amarravam as pessoas. Imagine só o terror, né? A Cíntia morreu. E outras vítimas ainda a polícia está identificando, a polícia está colhendo dados agora, como você mesmo disse, né? Se esse trabalho tivesse sido feito anteriormente, talvez ela pudesse estar viva agora. Perfeito, obrigado, Douglas. Não tem a menor sombra de dúvida. Vários assaltos já tinham sido relatados. A polícia já tinha conhecimento de assaltos com essa mesma característica. Não correu atrás, e correu atrás quando alguém pega fogo vivo e a imprensa corre. Porque se a imprensa também não toma conhecimento, fica tudo no 0 a 0. É jogo de empate. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo. E eu vou te dizer, é um momento para mim e para você, eu e você. Temos que pensar muito no voto que a gente vai dar aí. Porque tem muita gente se aproveitando agora para dizer que tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que mudar aquilo. Mas é só na onda da eleição. Só. Aqui em São Paulo é uma vergonha. O crime vem aumentando sucessivamente. O crime aumenta o assalto com morte, aumenta o roubo. Me dá o comandante Hamilton. Nesse momento, olha aí, acabei de falar. Vai lá, comandante Hamilton, boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcelo. Nós estamos sobrevoando uma região sul de São Paulo. Aqui foi uma tentativa de assalto, ou melhor, assalto no semáforo. 3 homens assaltaram, a polícia foi chamada. Dá pra gente ver, Marcelo, que quem foi assaltado, olha, esticando o braço, tá alterado, porque apontando inclusive para os homens que assaltaram ele armado, Marcelo. Primeiro, comandante Hamilton, você não me perguntou, não me disse, seja bem-vindo de férias, Marcelo. Quer dizer, você não estava com saudade minha. Isso é só para equilibrar o jogo. Segundo, eu quero dizer uma coisa. Você que está vendo aí pela lente, Hamilton, eu duvido que não tenha o tal menor de idade ali. É ou não é? Não tem menor pela aparência? Tem razão, tem menor. Então, Vê a confirmação para nós, tem um menor, Marcelo. Tem um menor de idade. Aí é ele quem vai estar segurando a arma. Moral da história, tocou fogo na dentista? Toca fogo no cara que tocou fogo na dentista e nos comparsas dele também. Tem que ser, é o seguinte, tem que ser pagar na mesma moeda. E não tem, pode deixar aqui a imagem do Hamilton. E não tem esse negócio
esse negócio de comissão de direitos humanos. Ok, eu pergunto para você, naquele caso em que o estudante foi morto na porta de casa por o tal menor de idade que no dia seguinte completaria 18 anos, você viu alguma comissão de direitos humanos na casa da vítima? Não. Agora, nesse caso, eu ainda tenho o Douglas na linha? Se eu tiver o Douglas, tenho o Douglas. Eu duvido que tenha ido alguma comissão de direitos humanos na casa da dentista para apoiar. Quer ver? O Douglas vai dizer não, mas eu vou falar só pro Douglas. Douglas, teve alguma comissão de direitos humanos que foi visitar os pais da menina? Marcelo, não foram visitar e nem se ouviu falar sobre direitos humanos. Por quê? Porque no caso, bandidos, né? Menor de idade, que ateia fogo numa pessoa de bem, uma pessoa muito simples. Eu estive na quinta-feira lá perto do consultório da dentista e os amigos falando de uma simplicidade tamanha, né? Ela com um consultório muito humilde ali do lado dos pais, atendia pessoas carentes, inclusive os pais dela, eu tenho uma informação da nossa produção, os pais dela foram hoje ao Conselho de Odontologia pagar a mensalidade, aquela mensalidade que os profissionais pagam mensalmente, porque não queriam que a filha ficasse com o nome sujo, apesar de tudo. Você vê, os pais foram ao Conselho Regional de Odontologia pagar a mensalidade da filha que já foi enterrada para que ela pudesse não ter o nome sujo. É óbvio que não caiu a ficha do casal, mas fundamentalmente, foi o que eu perguntei pro Douglas. Foi alguma comissão de direitos humanos? Não. Agora eu digo o seguinte, se eu disser aqui, né, com todas as letras, que quem toca fogo em alguém dessa maneira por nada deveria morrer da mesma forma, desaba o mundo. Eu sou fascista, eu sou tudo de mal. Mas a pergunta é, quanto tempo mais nós vamos ser o alvo? Quanto tempo mais você pagamos para sustentar N comissões de direitos humanos, algumas muito sérias, mas a maioria apenas para encher o bolso. Fora um monte de coisa que se eu falo aqui desaba o mundo, porque o mundo hoje tem que ser politicamente correto. Então não pode falar de um monte de coisa. É o mundo mais chato que eu já vivi. Mas acontece uma coisa. Nós não podemos mais viver assim. Não dá mais para a gente não poder sair de casa. Não dá mais para a gente ouvir governadores dando declarações como se eles estivessem sendo muito afetados. Isso só acontece por uma única razão, porque não tem comando. Bota eu lá para ver se não vai ter comando. Só que eu vou dizer o seguinte, reajam à altura do crime. Criminoso tá armado? Atirou? Atira também, eu garanto. Mas não. Todo mundo tem que ser bonito para sair na foto da reeleição. E a vida em jogo é a minha e a sua. Por quê? Porque os dirigentes desse país vivem em carros blindados, têm as suas seguranças e nós, eu e você, estamos expostos. Nós somos o alvo e não acontece nada. E com isso, a brutalidade vai aumentando. Pensa num homem de 78 anos de idade. 78. O nome dele, eu nem sei. Pois bem, ele foi morto, era um assalto. O bandido, ele é surpreendido pelo assaltante, correto? No dia seguinte, ele é encontrado caído no chão, esse senhor aqui, ó. Bota ele ali para mim, por favor. Ele é encontrado com uma lanterna na mão. Ele deve ter ido iluminar para ver que barulho era aquele quando ele deu de cara com o assaltante. O que acontece? O assaltante vai e o mata. Por absolutamente nada. Por que nada? Porque não roubou nada. Põe nó. O aposentado José Vieira, de 78 anos, deixa 8 filhos, 10 netos e vários bisnetos. Pecílio sempre teve medo dos bandidos, mas nunca imaginou que um dia o pai seria uma vítima. Não estou acreditando até agora, porque meu pai era um cara tão sossegado, amigo nosso aqui, de todo mundo. Então não tinha como o cara fazer isso. É uma covardia imensa que essa pessoa fez. O comerciante não acredita que o pai tenha reagido e acha que o assassino conhecia a família. Para ter entrado dessa maneira,
tem que ser algo conhecido. Rodrigo foi um dos primeiros a chegar ao local do crime e encontrou o avô morto. Segundo o neto, o idoso tinha problemas de audição e por isso, sempre que percebia algo estranho, saía do quarto para verificar quem estava na casa. E pelo que eu pude perceber quando eu encontrei o corpo dele, ele estava com a lanterna, mas assim, caída no chão, só foi ver quem chegou, cara. E o cara que chegou, eu acho que deu um soco na boca dele e depois enforcou ele no chão, porque não tem condição. Segundo os familiares, o ladrão entrou por esse portão e foi até a entrada principal da casa, que estava trancada. Então, ele decidiu entrar pelos fundos. Depois de matar o aposentado, o ladrão fugiu por aquele muro pela casa da vizinha. A família do aposentado disse que o ladrão não roubou nada, mas levou o que eles tinham de maior valor. Descobrir quem fez isso, sabe, o cara ser julgado e pagar pelo que ele fez, porque pô, ele não tirou apenas um velho, ele tirou um pai, um avô, um professor, um amigo. Cara, ele tirou a alegria da família. Ele tirou a vida da família. Exatamente isso. Eu não sei se eu já voltei com a corda toda, mas eu vou perguntar ao Percival, que passou esse tempo todo passeando pela Europa, mas eu vou perguntar a ele o seguinte: eu estou errado, Percival? Não chegou um momento definitivo de pegar esses tais menores e botar também numa pena de morte, botar na cadeia, acabar com essa conversa afiada de menor de idade que o Brasil não aguenta mais? Ninguém aguenta mais. E, aliás, você está falando na Europa, eu vi em Portugal uma campanha contra a violência, que o mote é, olha só que interessante, vale para nós. Chega de ficar escondido nas sombras. Ninguém pode mais ficar escondido na sombra. Basta, chega, ninguém dá mais, ninguém suporta, ninguém aguenta. Isso é intolerável, é insuportável, é inadmissível. É isso que está acontecendo. Mas tem uma questão que eu vou te dizer, que eu acho também. Ok, impõe-se a pena de morte. Mas para se impor a pena de morte no Brasil, tem que ter uma questão do meu ponto de vista central. Qual é? Ter pena de morte também para o Congresso Nacional. Ter julgamento e cadeia. Não podemos nós pegarmos só o menor de idade que mata e que aí acabou esse negócio de menor de idade e tem pena de morte, bota na cadeia. Ok, vai julgado, é pena de morte. Ok, mas vem cá. E esse monte de político que todo mês mete a mão no nosso bolso? E esse Congresso Nacional que custa a mim e a você, por ano, 9 bilhões de reais. A pergunta é, são menos de 600 homens lá. Se fechar aquela jossa lá, correto? E pegar esse dinheiro e colocar quantas escolas, quantos hospitais, quantas pessoas poderiam ter uma aposentadoria melhor, pessoas de idade que tem que escolher entre um prato de comida ou um remédio. Aí você me diz, Marcelo, vai fechar o Congresso? Não. Vamos ter um novo Congresso, onde não pode ter nenhum político que já tenha passado pelo cargo. Eu duvido. O filho de político. Aí nós teríamos talvez um outro país, e com uma regra clara. A punição é para todo mundo. Porque não adianta o político lá de Brasília, correto? Só ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Negativo. O crime deles é de palavra. Eles não podem ser punidos por um discurso. Agora, não ser punido porque meteu a mão no dinheiro público, não ser punido porque fez falcatrua em licitação, não ser punido porque deu tiro um no outro, negativo, isso é crime comum. E aí nós teríamos um país. Mas nós temos fundamentalmente que ir à luta, sair da sombra, como disse muito bem o Percival. Olha esses aqui, bota a cara ali. Repara, é tudo classe média. O mais velho tem 21 anos. Você diz assim, começaram no crime agora, ova nenhuma. Foram presos droga, munição, armamento. E armamento daqueles, correto? Entre os 3 e mais 2. Os 2 não estão aqui. Estão aqui no fundinho, ó. Bota lá o de vermelhinho. Olha lá. E tem outro no canto. Sabe por que que é? Porque são menores de idade.
não pode mostrar o rosto. Se a gente tivesse mostrado o rosto daquele que tocou fogo na dentista, quantas mais pessoas poderiam identificá-lo por outros crimes? Esses aqui estão envolvidos de roubo a banco a postos de gasolina, sempre com violência. A pergunta que eu te faço é, quanto tempo vai ficar na cadeia? Os de menor? Que cadeia? Põe no ar. 2 espingardas calibre 12, um revólver 38 e mais de 60 munições para diferentes armas, inclusive para fuzil, foram encontradas com esses 5 jovens. Todos estavam próximo a uma escola neste carro, com quase 130 pedras de crack, 27 tijolinhos de maconha, R$120 em dinheiro trocado e celulares. Nós estávamos em patrulhamento, né, Vila Castelo, local já é conhecido, é conflituoso, e avistamos esse carro suspeito, um Golf Bordeaux com esses 5 indivíduos. Resolvemos abordar e na abordagem foi constatado as armas, a droga, o dinheiro, todo dentro do veículo. Juan Carlos da Silva Vals, de 21 anos, Leonardo da Silva, de 19, e Nailson Martins Lopes, também de 19 anos, foram presos. E os 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos. O grupo seria o autor de diversos outros crimes. O carro em que eles estavam teria sido usado em assaltos a postos de combustíveis. Eles têm roubo a banco, roubo a posto de gasolina, eles têm porte de arma, tráfico de drogas. Todos eles, a ficha de todos. Tem 2 menores e 3 menores, e 3 maiores. Os menores também já têm registro? Sim. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não consigo entender por que nós, eu falo aqui todo dia, e os repórteres não conseguem entender que eu e você, nós dois, já não suportamos mais essa hipocrisia de dizer os menores foram apreendidos. Eles são criminosos e foram presos. É assim que se fala. Correto? Dá o nome certo. O que a lei diz lá é problema da lei, porque a lei no Brasil não funciona, não bota o criminoso na cadeia. Quer ver? Eu vou a Porto Alegre com Rafael Rocha. Rafael, boa noite. Me diga o seguinte, quais os crimes desses menores e desses que acabaram de completar a maioridade tinham no passado? Boa noite, Marcelo Rezende, um bom retorno a você. Boa noite a todos. Olha, Rezende, eu conversei há pouco com a delegada Shana Hartz, que já vem investigando esses criminosos aí, sendo, até repetindo aqui, o mais velho deles, né, Rezende, tem 21 anos, os outros 2, 19 e os outros 17 anos e já há um bom tempo no mundo do crime. Prova disso que eles cometeram uma série de crimes aqui na região de Porto Alegre. Eu conversava com a delegada, ela disse o seguinte, olha, eu já estava investigando eles por roubo à residência, inclusive nesta residência eles levaram a arma do dono da casa, eles também teriam envolvimento com a distribuição e transporte de drogas em cidades da região metropolitana, cidades da Grande Porto Alegre, e a própria Polícia Militar confirmou o envolvimento deles em ataques a postos de combustíveis, um crime que cresce tremendamente aqui no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, em Porto Alegre, em média, um posto de combustível é assaltado todos os dias, e não é aquele chinelão, aquele assaltante que vai lá na loja de conveniência, rouba para sustentar o vício das drogas, não. Eles miram também o malote de dinheiro dos bancos, tanto é verdade o armamento que foi apreendido com eles. Tinha munição para fuzil, tinha 2 espingardas 12, um revólver 38, eles estavam muito bem armados. Além disso, assaltos a bancos. Quer dizer, Rezende, a pergunta que fica é aquela, os maiores, né, 19 e 21 anos, já atacando bancos, há quanto tempo já estavam no mundo do crime, não é mesmo, Rezende? Perfeito, Rafael. Muito obrigado, um abraço para todo mundo em Porto Alegre. Amanhã a gente se encontra. Obrigado, meu irmão. E obrigado por ter me desejado um bom retorno.